Você já ouviu falar em gordofobia? A gordofobia é definida como repúdio ou aversão preconceituosa a pessoas gordas que ocorre nas esferas afetiva, social e profissional. Infelizmente, vivenciamos isso muito ainda nos dias de hoje com as pessoas. E o Alex Rodrigues conversou com um especialista sobre o assunto. Vamos acompanhar. Bom, Cleide, hoje vamos falar sobre esse assunto, muito importante e que a gente vê muitos casos a todo momento acontecendo de gordofobia. O que seria a gordofobia? Eu estou aqui com o psicólogo Adson Arantes, que já participou aqui com a gente outras vezes. O Adson, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à TV Pai Eterno e conta pra gente, pro pessoal que está em casa, o que é a gordofobia? Primeiro, muito obrigado por abrir esse espaço para essa discussão, né? A gordofobia é quando alguém é maltratado, em relação ao seu excesso de peso ou a forma como esse corpo é apresentado de forma diferente do desejo daquela pessoa. Então, essa pessoa, ela sofre de agressões verbais e não verbais a respeito do seu próprio corpo. Então, isso é muito complicado, porque a gente vive numa sociedade imagética, numa sociedade que preza padrões estabelecidos para um corpo, e isso vem ao longo do tempo, né? Antes, ali em 1900, final de 1800, ser uma pessoa gordinha, né, era realmente sinal de beleza. E aí, com o tempo, a indústria da beleza, ela foi colocando o corpo, principalmente feminino, dentro de padrões estabelecidos que fosse realmente cobrados aí de forma bem complexa. Ô Adson, ainda sobre isso, né? A gente tem um exemplo recente da influencer Juliana Neme, que ela sofreu com isso quando precisava viajar, né? Se assentar em um avião para poder retornar ao Brasil. E muitos casos como esse acontecem em vários lugares, né, relacionados à ocupação de espaço, a coisas nesse sentido. Como que a pessoa ela deve lidar com uma situação como essa? Primeiro, trabalhar a sua própria autoestima, né? Porque a escolha do corpo, né, a forma como você se apresenta ao mundo, ela tem que ser algo que realmente você ame e que você aceite essa sua condição. E tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente é cooptado por essas questões aí relacionadas hoje, né, ao mundo fitness, né? Aí mistura saúde com a questão de ser gordo, etc. ou não, mas o corpo é meu, eu é que resolvo como é que eu quero estar me apresentando nesse mundo, né? Então, se realmente a pessoa ela tem a dificuldade, né, por questões de saúde, por questões relacionadas à estética, mas que seja algo que ela perceba que venha dentro dela. Mas essa sociedade, ela realmente cobra desse sujeito um padrão que estabelece dentro dessa forma aí capitalista de ser. Ô Adson, e assim, é importante que as pessoas, né, elas saibam também lidar, né, com uma pessoa que é gordinha, né, que está ali um pouco acima do peso. É importante, né, saber lidar com essas pessoas, até em relação à forma de abordar. Porque muitas das vezes a forma como alguém aborda é que acaba se tornando um ato preconceituoso. Primeiro, não colocar aquela pessoa como um centro de referência. É perto do gordo, é perto disso, daquilo outro. Ou falar assim, você é tão bonito, né? Você podia emagrecer, você tem um rosto tão bonito. Então, isso são falas gordofóbicas em que a pessoa, às vezes, está lutando para poder emagrecer, ou as pessoas sofreram tanto bullying nesse sentido, em que essas falas, elas realmente vão acrescentar aí nesse sujeito uma violência, né? Então, às vezes, chegar num restaurante, as pessoas todas olham com aquele olhar ali de reprovação,
ou mesmo quando uma pessoa mais gorda ela vai para uma academia, ela sofre ali, né, essa indiferença ou mesmo esse preconceito, porque a maioria das pessoas que vão para a academia estão lá já fazendo exercícios, estão mais magras, dentro do padrão estabelecido até pelos professores. E aí os professores, educadores físicos, hoje eu tenho certeza que eles já têm uma mudança já de olhar, né? Mas eu já fui 50 quilos mais gordo do que eu sou. Então eu já sofri a gordofobia ali mesmo nesse sentido, né? Eu emagreci por questões relacionadas a diabetes, que eu tive que fazer a bypass. Mas eu sou uma pessoa que sofri e sofro aí, né, essa questão até depois de emagrecer, perguntando se eu vou fazer a cirurgia plástica ou não, entendeu, Lopes? Então, realmente, se você é magro, se você é gordo, as pessoas cobram de você uma estética. E nesse caso que a gente está falando especificamente da gordofobia, é importante que cada pessoa respeite o corpo. O corpo é meu e são as minhas regras. Ô Watson, e até para a gente já fechar aqui esse bate-papo relacionado a essa questão, tem pontos positivos também. A gente vê que hoje tem pessoas que são modelos plus size, né, que participam de muitos eventos, né, são pessoas que vão lutando, aí, enfrentando esse preconceito de frente. E é importante ressaltar também que nem sempre a pessoa ela é fisicamente da forma como está, porque ela quer. Né? Muitas das vezes a pessoa até ela tenta, né, buscar recursos para um emagrecimento, mas nem sempre é possível. Você como psicólogo, por exemplo, eu sei que muita gente que está em casa deve conhecer pessoas que já passaram por cirurgias de redução estomacal, cirurgias bariátricas, e eles precisam até de um acompanhamento psicológico, e assim, com psicólogo. E nem sempre a pessoa passa, né, por esse processo, ela consegue ser liberada para fazer esse tratamento, porque não é todo mundo que consegue, né? E aí, infelizmente, porque eu atendo muitas pessoas que deram problemas, né, que sofrem depois mesmo da bariátrica, porque não fez um processo anterior sobre essa questão da sua obesidade. Porque a obesidade, né, mórbida, ela é uma doença que precisa ser enfrentada, né, aí realmente com todas as suas peculiaridades. Agora, não é por ser obeso ou porque está dentro desse quadro que eu tenho que desrespeitar o outro, né? Então, a gordofobia, ela representa isso, não é responsabilizar o sujeito por ser gordo, porque é isso que é colocado por essa sociedade. Na verdade, a beleza, ela está não nos padrões estabelecidos por essa sociedade que quer esse corpo perfeito baseado dentro de medidas que muitas vezes são inatingíveis, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a obesidade mórbida, ela deve ser trabalhada, enfrentada com a questão da saúde, mas aqui a gente está falando da estética, né, dessa pessoa ser acima do peso e que essa pessoa ela seja respeitada, independente se ela é magra, se ela é gorda, e nesse caso a gente está falando de gordofobia, porque a gordofobia realmente não tem roupa, né, para as pessoas, né, na maioria das lojas. As pessoas elas se sentem excluídas dentro de qualquer lugar, e no caso dessa influencer, ela não pôde nem expressar o desejo dela de ir para a Copa e tudo mais, e ela foi realmente excluída de um modo, né, de ir e vir que a nossa Constituição ela permite, né, é lei. Então, é muito importante que as pessoas que sofrem de obesidade, se está sofrendo, procurar ajuda psicológica, as pessoas que vão fazer a bypass, a bariátrica, que realmente busque um psicólogo para fazer um trabalho, não só para questão de laudo. Ô Watson, e para a gente fechar aqui, cobrar a mais, por exemplo, por um espaço em um avião, em um ônibus que seja, cobrar a mais por conta de um tamanho de roupa maior, né, dessas pessoas que necessitam disso, é um ato preconceituoso? Com certeza, é um ato preconceituoso, né? Essa sociedade realmente colocar você como diferente, né? Todos nós temos o direito de ir e vir, né? Temos aí os lugares, né, para poder a gente realmente lutar. Então, são vários
lugares que a pessoa gorda, né, ela enfrenta para poder ser aceita nessa sociedade que coloca aí um padrão de beleza que realmente não é para todos. Wadson, muito obrigado, viu, pelas suas explicações. Bom tê-lo com a gente aqui mais uma vez. Eu é que agradeço, né? Um grande abraço para você, para a Cleide, para todos os telespectadores aí da TV Pai Eterno. Te aguardamos em breve para uma participação presencial também, viu, Wadson? Isso, com certeza. Vamos marcar sim. Tá bom, então. Um abraço. Cleide, ouvimos aqui o Wadson Arantes, psicólogo, sobre esse tema muito importante. Gordofobia é um preconceito. Cleide. É isso mesmo. Eu também já sofri isso, gente. Pensa que não, mas só que eu rodo a baiana, né?